Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um videocast do Breast Saving Group, um videocast para quem faz oncoplastia e reconstrução mamária. Toda semana nós apresentamos e discutimos um artigo dentro do universo da oncoplastia e hoje eu, Glaucia Mesquita, mastologista e cirurgião oncoplástica da mama, e estou aqui junto com a doutora Nígia Teixeira, também mastologista e cirurgião oncoplástica da mama. Nós vamos abordar um artigo que comparou a satisfação de pacientes que foram submetidos à reconstrução mamária pós-mastectomia completamente autóloga com lipoenxertia versus a reconstrução com implante, que é o que a gente utiliza muito mais habitualmente no nosso dia a dia. Esse artigo ele foi publicado em 2023 no JAMA Surgery e ele é um artigo também que é um artigo prospectivo, randomizado, que é algo que a gente não enxerga muito dentro do mundo da oncoplastia, então a gente deu um pouquinho de valor para ele, né, Lígia? Exato, Gláucia. Os dois principais tipos de reconstrução mamária pós-mastectomia que nós utilizamos muito na prática são ou reconstrução com retalho miocutâneo ou a reconstrução com implante, seja expansor ou prótese definitiva. E esse artigo, ele avaliou justamente um terceiro tipo de reconstrução que é possível após mastectomia, mas que não é tão utilizado por nós, que é a reconstrução autóloga completamente com lipoenxertias seriadas. E o principal é um estudo holandês, multicêntrico, randomizado, com pareamento de 1:1, muito bem desenhado, onde o grupo de intervenção foi o grupo da lipoenxertia seriada e o grupo controle, que foram as pacientes reconstruídas em 2 tempos, com expansor seguido de prótese. E o objetivo principal deles, como você falou, foi avaliar a qualidade de vida, qual o grau de satisfação das pacientes nos dois grupos. Para isso, eles utilizaram uma plataforma muito conhecida em várias publicações que nós já vimos por aí, que é o BreastQ. Isso, Lígia. E é muito interessante que eles utilizaram um expansor externo nessas pacientes que fizeram um grupo da lipoenxertia, né? Que era o EV-BRA Non-Surgical Natural Breast Enlargement. E realmente, assim, é algo novo que eu não conhecia, que eu vi no estudo, ele tem até os desenhos bem ilustrativos, né? E esse EV-BRA, ele tem essa capacidade de aumentar a sobrevida do enxerto de gordura que ele utiliza uma pressão negativa no leito receptor de gordura e cria um edema subdérmico e que leva a um aumento da elasticidade da pele, é o que ele diz no artigo, né? E o seu uso, ele não é difundido no Brasil, por isso também a gente nunca ouviu falar, né? Não sei se existe em algum lugar no Brasil que comercializa isso, mas eu já achei interessante, para mim já valeu um pouco da leitura do artigo para encontrar coisas novas, como a gente tem sempre buscado, né? E essa lipoenxertia, ela foi precedida por um período de 4 semanas em que as pacientes usavam esse dispositivo para preparar aquela região, né? E um cronograma intermitente que foi seguida por mais 2 semanas. E aí a gordura, né, coletada por eles na lipoenxertia, era uma gordura que foi pela técnica de Coleman, que todo mundo já conhece muito bem, né, a técnica mais clássica, só que ela foi processada por um sistema chamado sistema Puregraft 250, né, para fazer a lipoenxertia nessa paciente. E o intervalo mínimo, né, entre as lipoenxertias era de 10 semanas. E os resultados, eles foram os diferentes, eles foram avaliados com relação à qualidade de vida entre os grupos, né? O outro grupo era o grupo que eles faziam expansor e trocavam por prótese, né? E através do BreastQ, que a gente já conhece muito bem, você vai falar um pouquinho dos nossos resultados e depois a gente discute um pouquinho o que foi visto nesse estudo. Lígia? Então, esse paper, como você falou, ele utilizou dois dispositivos que não são muito utilizados. Eu acho que o EVBRA, que é esse dispositivo que faz essa expansão externa, já ouvi falar, mas nunca vi ninguém utilizá-lo no Brasil. E o PureGraft, que é utilizado para preparação do preparo da gordura que vai ser lipoenxertada. Apesar disso, a despeito dessas tecnologias que nós não temos disponíveis, é bem reprodutível a técnica, porque nós já fazemos, eu tenho alguns casos de reconstrução da mama inteira com lipoenxertia seriada, é possível mesmo, não é que só dá para fazer essa lipoenxertia seriada se você tiver o EVBRA, que é esse, ele parece um desentupidor de pia, de ralo, né? E você coloca e ele começa a sugar a pele da mama para fora. Apesar disso, a gente consegue fazer isso mesmo sem esses dispositivos.
Os resultados do estudo são bem interessantes, Gláucia. Inicialmente, eles tiveram a fase de recrutamento, que foi 2015 a 2019, lá na Holanda, em 7 centros hospitalares diferentes. 193 pacientes foram recrutadas. Mas aí, 2019, nós passamos, em 2020, por alguns anos tenebrosos de pandemia de Covid-19, e eles tiveram algumas perdas, algumas baixas do número de pacientes que foram recrutados, porque a gente sabe que naquela época a gente mal conseguia operar paciente com câncer. Imagina colocar uma paciente várias vezes na sala para fazer lipoenxertia seriada. Então, eles perderam 12 pacientes do grupo da lipoenxertia por causa dessa dificuldade de acesso aos hospitais na época da pandemia. Um outro fator de perda de paciente no grupo da lipoenxertia foi que as pacientes não estavam tolerando também tantos procedimentos consecutivos para alcançar o objetivo final. Pois bem, consideradas todas as baixas nos números de pacientes, nos dois grupos, eles fecharam com 132 pacientes, 64 no grupo da lipo, 68 no grupo de expansor, seguido de prótese, e eles avaliaram 5 scores os scores do QBRESS em 5 aspectos, que foram a satisfação com as mamas, o bem-estar físico, satisfação com o resultado, bem-estar psicossocial e bem-estar sexual. Em todos eles, os scores foram melhores no grupo da lipoenxertia. E em 3 deles, houve diferença estatisticamente significante a favor do grupo da lipoenxertia, em termos de satisfação das pacientes, e esse foi o objetivo principal do estudo. Mas, como resultados secundários, eles também nos trouxeram alguns dados interessantes que já eram bem óbvios. O grupo da lipoenxertia foi submetido a uma média maior de procedimentos, variando de média de 3 a 7 procedimentos, uma média de 4,2 procedimentos por paciente, e o grupo de implantes apenas 1,7, menos que 2 procedimentos, porque alguns pacientes acabaram desistindo, né, no meio do caminho. E acabaram ficando com expansor. A gente sabe que às vezes a gente perde algumas pacientes de expansor. Outro dia eu recebi no consultório uma paciente que não era minha, mas que estava com expansor há 6 anos. É, isso. Então, lá na Holanda, eles também devem enfrentar esse tipo de situação. Então, o número médio de procedimentos foi muito maior, como esperado, no grupo da lipoenxertia. E a média de duração do tratamento também foi maior no grupo da lipoenxertia, em média 13 meses, ou seja, 1 ano e 1 mês, e no grupo do expansor, seguido de prótese, apenas 5 meses em média. Lígia, esses resultados são super interessantes porque mostram para a gente o que a gente quer saber, né? A gente está trabalhando com trocentos milhões de técnicas de reconstrução, a gente tenta definir qual é a melhor técnica para aquela paciente, mas a gente já tem muito bem estabelecido na literatura que as técnicas com próteses, com o passar dos anos, têm menos qualidade de vida, né? Tem vários estudos mostrando já que o que retalho é melhor do que prótese nesse sentido, né? De qualidade de vida a longo prazo. E isso a gente tem que valorizar porque a gente está tratando de mulheres que vão ter uma sobrevida muito longa e quanto melhor a qualidade de vida dela ao longo do tempo, a gente é melhor, né, Nígia? Sem dúvida. Um ponto importante que vale ser falado é que radioterapia foi um critério de exclusão, né? Porque a primeira coisa que veio na minha cabeça, nossa, mas como é que ele avaliou satisfação e se algumas pacientes fizeram radioterapia, outras não, como é que isso ficou balanceado entre os grupos? Não. As pacientes que tinham indicação de radioterapia, elas foram excluídas do estudo, então a gente não tem esse viés, né, de seleção, que a gente sabe que a radioterapia compromete bastante o nível de satisfação da paciente estética e funcional, porque são aquelas pacientes que têm mais fibrose, têm mais dor, mais contratura capsular. Então, esse viés eu achei bem bacana de ter sido excluído do estudo na seleção das pacientes. É interessante que você vê que mesmo passando por muito mais procedimentos cirúrgicos, a paciente da lipoenxertia teve uma melhor satisfação em todos os domínios do Breast-Q, né? 3 deles tiveram significância estatística, mas ela teve um aumento em todos os 5 domínios que o Breast-Q avalia, né? E é interessante também que eles colocam no artigo que eu também tive essa dificuldade quando eu fiz o meu doutorado em reconstrução com Breast-Q, é justamente que a parte da satisfação sexual
ela sempre tem a taxa de abstenção de resposta muito grande. Essa é uma dificuldade muito grande que a gente tem quando a gente trabalha com esse questionário, né? Eles também, não diferente dos outros, tiveram uma taxa de abstenção alta no questionário na parte de sexualidade. Então, a gente acaba tendo uma dificuldade maior de avaliar muito bem a sexualidade nesses casos, né, Nígia? E eu fico pensando também, aqui, a gente falando sobre essa questão do IVBRA, é, na minha casuística, no caso de utilizar a lipoxertia com o OneStep, eu fico imaginando que a gente tem algumas técnicas, algumas funcionalidades, por exemplo, do OneStep, em que uma delas é melhorar aquela qualidade daquela pele, né? A gente pode passar antes uma função que a gente chama função face, onde você trata aquela pele antes de para receber o enxerto. Eu fico imaginando que talvez eu possa pensar em fazer isso com uma paciente minha com o OneStep para poder ver se eu consigo ter uma receptividade melhor naquele leito, né, Lígia? Sem dúvida. E uma que eu pensei também é, você imagina o quão desconfortável deve ser utilizar esse vácuo 4 semanas antes da cirurgia. É algo bem inconveniente, né? Para a paciente. Talvez isso tenha contribuído no fator desistência. Nossa, mas eu já tenho que ficar 4 semanas antes de cada procedimento para poder fazer a lipoenxertia e você tirar essa fase desse desconforto para a paciente e fazendo isso no intraoperatório, que é o que você faz com o laser Onistep, é fantástico. Tirar esse desconforto da paciente no pré-operatório. Alguns É isso. pontos interessantes que eu gostaria de ressaltar, que apesar de o grupo da lipoenxertia, as pacientes terem sido submetidas a mais procedimentos cirúrgicos, na maioria das vezes via de regra, são procedimentos muito rápidos, com duração máxima de 1 hora de cirurgia, e a recuperação pós-operatória também extremamente rápida. As pacientes em que eu tenho feito isso, é cirurgia de 1 hora e recuperação pós-operatória de 1 semana para voltar completamente às suas atividades normais. Infecção zero, eles tiveram no grupo da lipoenxertia, né? Que não aconteceu no grupo de prótese. Outra coisa que eu achei interessante é que eles acabam, e a maioria dos estudos não contabilizam as reabordagens que as pacientes do grupo de prótese tiveram que passar, até porque precisaria de um segmento mais longo. Mas a gente sabe que as pacientes do grupo prótese, elas vão, seja em um período mais imediato ou mais tardio, elas vão inevitavelmente acabar sendo submetidas a outras cirurgias, que não são colocadas nessa média, que eles deram uma média de 1,7, mas a gente sabe que futuramente algumas delas vão passar por cirurgias de correção ou o desconforto estético ou funcional, ou até mesmo infecção. Quem de nós nunca teve uma prótese que 10 anos depois a paciente vem com hiperemia da mama e uma infecção que a gente não sabe de onde veio? Então, tudo isso é possível. Com certeza tem reabordagens a curto, médio e longo prazo no grupo de próstata, talvez não se iguale tanto ao número de reabordagens do grupo da lipoenxertia, mas a gente sabe que mesmo assim as pacientes são mais satisfeitas. Até no último board, a Mariana a gente mostrou um paper falando justamente que um terço dessas pacientes vão ter que fazer algum tipo de retoque, né? E a prótese tem toda essa questão a longo prazo. Então, assim, a longo prazo a gente tem contratura, a gente tem deformidades, a gente tem essas infecções, necessidade de fazer outros retoques, até troca da prótese, sem ruptura, que não é comum, mas tem, né? Então, assim, não é que a gente está enterrando a prótese, né, gente? Eu acho que a prótese, ela tem seu benefício muito grande. Às vezes a paciente chega querendo um pouco mais de bolso, um pouco mais de colo, uma mama mais armada, né? E isso ela não vai conseguir com gordura. Isso é uma das coisas interessantes. A segunda questão é que a gente tem cada vez mais, graças a Deus, encontrado mulheres atletas magras que não vão ter gordura para fazer uma lipoxertia cercada. Então, situações onde você queria um pouquinho de gordura, mas você não consegue, porque a paciente tem 0% de gordura no corpo. Isso é muito bom para ela em termos de saúde, mas às vezes atrapalha, digamos assim. Ninguém vai mandar ninguém engordar para isso, pelo amor de Deus. Mas existem situações onde a lipoxertia ela acaba tendo suas dificuldades, né? Limitado. Ela é limitada. Então, assim, eu acho que é aquela história, né? Que a gente sempre fala em todos os videocasts, e eu acho que isso não muda, é você tentar entender o que é para aquela paciente. Então, nem
não é porque você sabe fazer lipoenxertia seriada que você vai fazer em todo mundo, como se não é porque você sabe fazer um granulossauro enxertado que você vai fazer para todo mundo. Então, é tentar a indicação correta da situação correta daquela paciente. Acho que é o nosso trabalho diário, é tentar indicar corretamente para minimizar todos os efeitos adversos que aquela reconstrução vai trazer para aquela paciente, né, Lígia? Perfeito, Glaucinha. E esse foi mais um estudo que demonstrou a segurança oncológica da lipoenxertia, né? Várias, dezenas de estudos já têm demonstrado isso nos últimos anos e décadas, mas a gente sabe que a gente passou por um período bem tenebroso para a lipoenxertia, e depois de tantas polêmicas e de ter sido deixada de lado por tantas décadas, devido a crenças limitantes infundadas em relação ao enxerto de gordura, se ele aumentaria ou não o risco de recorrência do câncer, o risco de alterações em exames de imagem que poderiam provocar muitos casos de falso positivo. A gente sabe que quando faz aquela lipoenxertia com cânula muito grossa, que você injeta uma quantidade muito grande de gordura num único lugar, num único sítio, tem uma probabilidade maior de desenvolver esteatonecrose, cistos oleosos. Mas a gente sabe que com o refinamento que veio ao longo dos anos da lipoenxertia, seja com a centrifugação instituída por Coleman, seja através daquela técnica em que a gente injeta uma quantidade mínima de gordura para que ela tenha mais uma área de contato com o tecido receptor. Então, tudo isso aumentou a a permeabilidade dessa gordura e a pega dela, ou seja, a gente tem menos reabsorção. Uma das críticas antigas da lipoenxertia que reabsorvia quase tudo que era lipoenxertado, mas numa época em que não se centrifugava, não se utilizava poligraft, não se decantava, aspirava e injetava, né? Injetava um bolo, né, de gordura num único lugar, e obviamente aquilo ia evoluir com necrose e com maus resultados. Então, todo esse refinamento que veio acontecendo nas últimas décadas e anos, nos mostra que tanto é oncologicamente segura, quanto do ponto de vista estético, é uma arma muito boa a se ter na manga para se utilizar como uma opção de reconstrução em cirurgias conservadoras, mas também pós-mastectomia. Quando eu comecei a fazer lipoenxertia, Lígia, era aquela história que a lipoenxertia era o Photoshop da mama, né, da reconstrução. Mas, na verdade, hoje a lipoenxertia é muito mais do que isso, né? Ela começou sendo usada para pequenos retoques, mas hoje a gente reconstrói mamas inteiras, né? Com ou sem retalho. Então, assim, o uso dela é limitado, é ilimitado. Acho que a gente ainda vai aprender mais coisas aí com a lipoenxertia. A gente tem todas essas evoluções em um curto período de tempo, porque, como você falou, durante muito tempo ela ficou meio abandonada, com receios de questões oncológicas. A gente já tem diversos estudos mostrando a segurança oncológica desse enxerto de gordura. E com relação à questão da própria imagem, a gente também tem associado um grupo também de radiologistas mamários que minimizam os falsos positivos, né? Então, assim, a gente tem todo mundo evoluindo ao mesmo tempo em prol de não ter esses problemas relacionados às reconstruções. Até mesmo as próprias imagens de pacientes reconstruídas de qualquer uma das técnicas, elas devem ser avaliadas por um especialista, porque pode criar imagens falso positivas e duvidosas, né, que um especialista não vai causar nenhum pânico e não vai deixar aquela paciente preocupada. Então, a gente tem que se cercar de toda essa linha de segurança, né, de especialistas para diminuir todas essas questões. A maioria das vezes que a gente vê é justamente o paciente que vai no não especialista, não sabe o que é aquilo, e logo, coloca logo um BIRATS 4 e gera tudo aquele transtorno. Mas, enfim, todo esse contexto é importante para a gente entender que a minha opinião é que a lipoenxertia ainda vai se mostrar muito maior, ela não é mais só um Photoshop, ela já tem o seu uso muito maior do que a gente imagina, né? E dentre todas as outras evoluções, eu falo de novo do OneStep, que traz para a gente aquele enxerto otimizado e que realmente são as coisas que a gente vai adquirindo no dia a dia, né? A gente vai tentando trazer novas tecnologias, novas técnicas cirúrgicas para poder oferecer o melhor resultado para os nossos pacientes. Eu adorei esse nosso estudo, Lígia. Eu acho interessante, como eu falei no início, só por ser um estudo prospectivo randomizado já ganha ponto, porque a gente tem uma dificuldade de encontrar, a gente está aqui tentando cavucar, né, na literatura os artigos para trazer para vocês, e a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer artigos de qualidade, como foi um artigo desse que eu achei super interessante, apesar de que ele tem um curto intervalo de segmento, isso é uma das limitações que ele mesmo coloca
no estudo, né, esse curto intervalo de segmento, que provavelmente eles devem estar publicando um intervalo de segmento um pouco maior, mas, indubitavelmente, a qualidade de vida dessas pacientes com lipodistia seriada é, de fato, acho que maior que os pacientes que colocam prótese, né, Nígia? Exatamente. E eu acho que ainda vai abrir mais essa diferença entre os grupos a favor do grupo da lipoenxertia com o passar do tempo. A gente sabe que, via de regra, quanto mais tardia a reconstrução com prótese, menor a satisfação da paciente, né? E o contrário acontece com as reconstruções autólogas. Nós temos N artigos também relacionados a reconstruções com retalho miocutâneo, mostrando a superioridade, de satisfação das pacientes, sempre a favor das reconstruções autólogas com retalho miocutâneo. E agora esse estudo mostrando a reconstrução completa com lipoenxertia. Eu acho que a gente tem que ampliar cada vez mais o nosso leque, porque nós temos a diversidade de perfil de paciente é muito grande hoje no nosso consultório. É aquilo que você falou, a gente não pode aplicar sempre a mesma técnica para todas as pacientes. Avaliar o perfil emocional e psicológico dessa paciente, do quanto ela tolera passar por vários procedimentos. Eu tenho pacientes que se recusam terminantemente a fazer retalho miocutâneo, a colocar expansor, e estamos fazendo já 4, 5 lipoenxertias seriadas para reconstruir a mama inteira. Ao passo que também existem pacientes que não toleram, não suportam mais do que um ou dois procedimentos cirúrgicos. E para isso a gente tem que ter as opções disponíveis para essa paciente, desde que ela tenha realmente, quer fazer lipoenxertia, tem que ter, qual o critério básico? Tem que ter gordura, né? Tem que ter área doadora. Então, assim, não adianta, eu quero fazer só lipoenxertia, mas eu tenho 10% de gordura corporal, é impossível, né? Então, assim, adequar a expectativa, o biotipo da paciente e também ao nosso arsenal, né? Que tem que ser cada vez mais variado. E que a gente não deve se limitar, por exemplo, a primeira vez que eu vi esse artigo, eu falei, nossa, mas tem esse Evibra, é um dispositivo que a gente nem tem no Brasil, será que vale a pena discutir esse artigo? Vale, a gente acabou de descobrir aqui que a gente pode substituir esse Evibra pelo laser One-Step, que a Glaucia domina tão bem, né? E de uma forma até talvez um pouco mais onerosa, mas menos sofrida para o paciente. Talvez com resultados até melhores. Talvez com menos necessidade de cirurgias, porque a gente sabe que a gordura de qualidade que é enxertada, que é preparada pelo laser One-Step, ela tem uma taxa de reabsorção menor. Então, assim, a gente não pode limitar. Eu não tenho esse dispositivo, então eu não vou nem ler esse artigo, não vou investir nisso. Pelo contrário, a gente tem que tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo e tentar adequar a nossa realidade e talvez a gente adeque de uma forma melhor ainda. Justamente. Concordo plenamente com você, Lígia. É estar sempre aberto a novas possibilidades, a novas técnicas, né? E tentar adequar o nosso dia a dia, a nossa realidade, a realidade e os desejos da nossa paciente. Então, reconstrução mamária é um mundo e é uma decisão muito compartilhada com o desejo da paciente. Nós vamos ter que querer empurrar para ela uma técnica que eu acho que vai ficar bonita. Se não é isso que ela quer, ela vai ser insatisfeita de qualquer forma, né? Eu acho que a gente pode ir finalizando esse nosso videocast de hoje, que eu achei que foi ótimo, tá, Lígia? Muito obrigada por estar aqui comigo hoje. A gente está chegando ao fim de mais esse videocast, que foi preparado com muito carinho para vocês. Eu queria aproveitar esse finalzinho também para anunciar um pouquinho dos nossos cursos do primeiro semestre. Fiquem de olho, a gente tem um hands-on Cadaver Lab, que vai ser em Brasília, 11 e 12 de abril, e a gente tem um hands-on de próteses e expansores, né? Para mostrar para vocês que próteses e expansores é uma coisa essencial dentro da formação do cirurgião que vai fazer cirurgia oncoplástica. E esse curso vai ser aqui em São Luís, 22, 23 e 24 de maio, lá no Hospital do Câncer do Durabel, que vocês já conhecem. É um centro onde a gente faz muita reconstrução, tem um pool de pacientes e uma experiência muito grande. Vamos estar todas as nossas integrantes do Breast Save Group aqui. É um curso restrito, hands-on verdadeiro, para que o aluno realmente opere, poucos participantes, muitas pacientes, e a gente vai trazer muita coisa nova, de novas tecnologias, como a gente tem sempre tentado trazer para vocês, além de tudo que a gente já fala da equipe multiprofissional, de tape, fisioterapia precoce, nutrição do paciente, hiperbárica, mas a gente vai estar trazendo novos bisturis especiais, afastadores especiais, o uso do curativo a vácuo nesses cenários, onde indicar, quando indicar,
por que indicar. Então, são telas, que a gente vai estar trazendo muita coisa interessante, então é um curso que eu acho que vai ser super completo, Uau. né? E Nossa, que sonho esse curso. Eu queria ter tido um curso desse antes. Ah, Glaucinha, obrigada pela companhia. Acho que nós entregamos bem o nosso videocast de hoje com esse artigo que foi, para mim, maravilhoso. Assim, abriu muito a mente e aprendi mais ainda com você sempre, né? eu Então, vamos também. finalizar por aqui. Um beijão para vocês que nos acompanharam até agora e até o próximo. Até.